Irmãos, Mateus 16 diz assim, a partir do versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem se lembram dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vamos ficar até aqui por enquanto. Esse versículo 11, Jesus termina falando essa frase: tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aqui a gente coloca tema nessa mensagem. O tema dessa mensagem é cuidado com o fermento. Vamos repetir todos no 3, 1, 2, 3. Cuidado com o fermento. Mais uma vez, bem bonito, foi só ensaio agora. Vamos lá? 1, 2, 3, cuidado. O pastor se apressou, não foi? Espera aí, no 3, vamos lá, ensaiado. 1, 2, 3. Cuidado com o fermento. Amém, glória a Deus. Agora você vai falar com fé, mas com amor, certo? Mas com fé. Com o irmão do seu lado, você vai dizer assim, ó, pode botar um dedinho na cara dele assim, você vai dizer assim, ó, cuidado com o fermento. Pois então, Jesus está exortando os seus discípulos em 2 ocasiões aqui, nesses poucos versículos que a gente leu. Tanto aqui no versículo 11, como no versículo 6. Venha comigo, verso 6 na tela, diz assim, olha: e Jesus lhes disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o quê? Com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Semana passada a gente falou um pouco sobre quem eram os fariseus e os saduceus, mas importa eu repetir algumas coisas que eu falei na semana passada, para que vocês possam entender o que está acontecendo aqui. Os fariseus e os saduceus, eles eram líderes religiosos do povo judeu. O povo judeu é o povo de Deus, é proveniente da nação de Israel, é o povo que Deus escolheu nessa terra. E o povo de Deus, naquele contexto histórico, nos tempos de Jesus, esse povo estava sendo liderado por homens que eram chamados de líderes religiosos, fariseus, saduceus, e tinham outras que a gente chama de facções ou seitas judaicas. Dentro desse contexto aqui, a gente poderia dizer, para que a gente pudesse entender melhor, eram denominações. Assim como nós temos hoje denominações batista, nós temos denominação assembleia, presbiteriana, e por aí vai. Então, assim também, naquele contexto, dentro do judaísmo, haviam outras denominações, os fariseus, os saduceus. E estes homens, eles eram homens que se orgulhavam de interpretar a lei, as escrituras, se orgulhavam de interpretar a lei e as escrituras, porque eles criam que ninguém interpretava as escrituras melhor do que eles. Eram homens dotados desse orgulho, dessa soberba, e, de certa forma, tinham uma grande influência sobre o povo de Deus. Estes fariseus e saduceus, eles eram mestres, tinham seus professores que ensinavam,
tinha o seu ensino, tinha a sua interpretação das Escrituras, e assim eles exerciam uma espécie de liderança sobre o povo. Esses fariseus e saduceus seria equivalente nos dias de hoje a pastores, padres, líderes da igreja. Seria numa equivalência para que vocês pudessem entender. E o texto diz o seguinte: o texto diz que Jesus com os discípulos entraram no barco. Então eu quero que você imagine a cena. Vá construindo na sua mente aí a cena. Jesus entra no barco para se dirigir para uma outra margem daquele chamado Mar da Galileia, mas na verdade é um grande lago. É tão grande que é chamado de mar, o Mar da Galileia. Então eles estão dispostos a entrar no barco e atravessar para o outro lado. E essa travessia também era um momento de intervalo, de descanso para Jesus e os seus discípulos. Por quê? Porque enquanto eles estavam em terra, geralmente naquela região da Galileia, na praia, na beira do mar, eles estavam ali ministrando às multidões. Nós temos várias narrativas bíblicas mostrando ali Jesus na praia, às margens do Mar da Galileia, ensinando, curando enfermos, expulsando o demônio, que essa era a obra que Jesus desenvolvia junto com os seus discípulos. Então, a Bíblia diz que as multidões vinham para ouvir o ensino de Jesus, mas também para receber ministração. Ou seja, por meio da imposição de mão, a Bíblia diz que impondo-lhe as mãos, curava os enfermos, expulsava os demônios, purificava os leprosos, ressuscitava os mortos. Esse era o trabalho, o ministério de Jesus com os seus discípulos. Então, em terra, Jesus estava atendendo aquelas multidões. Você imagina as filas que se faziam, e depois eles passavam tempo, geralmente passavam tempo orando pelos enfermos, expulsando demônios. Depois, quando acabava aquele momento, Jesus vinha e trazia um ensino, uma pregação, como eu estou fazendo aqui agora, pregando, ensinando as Escrituras. E depois de um longo tempo ministrando a esse povo, eles entravam no barco para partir para uma outra margem, ou seja, outra cidade. Eles iam para uma outra margem, para uma outra cidade, para fazer o que nessa outra cidade? A mesma coisa. Iam lá levar o evangelho, pregar o evangelho, ensinar, levavam, orar pelos enfermos, fazia isso lá na outra margem. E de forma que essas horas dentro do barco, fazendo a travessia para uma outra margem, era a hora de descanso, era a hora do intervalo, era a hora do almoço, a hora de comer, de descansar um pouco, para depois voltar ao batente. E o que foi que aconteceu? Eles estão dentro do barco, um olha para o outro e pergunta: cadê o pão? E o outro disse: pão? Comigo não. E o outro disse: não, mas você ficou responsável. Não, quem ficou responsável foi fulano. E, conjecturando aqui, permita-me, começou dentro do barco ali uma discussão. Porque não tinha pão. O texto diz que, versículo 5, que esqueceram-se de levar a comida. Você imagine, vou conjecturar aqui, ambiente de trabalho lá. Teve um colega de trabalho que disse assim: olha, amanhã eu vou trazer o almoço para todo mundo. Vou preparar lá uma comida. Aí ninguém traz almoço. Quando chega na hora do almoço, cadê o almoço? Almoço? Que almoço? Dá BO ou não dá BO? Hein? Dá BO. Prometeu trazer o almoço e não trouxe nada. Jejum forçado aí. Dá BO. E na célula? Trazer o lanche da célula. Ô, rapaz, esqueci o lanche da célula hoje. Dá BO ou não dá BO? Foi algo parecido aqui. Esqueceram de levar o pão. Estão dentro do barco. Hora do recreio, hora de comer, cadê o pão? E começou dentro do barco uma discussão. Um culpando o outro: mas você é o responsável pelo pão, não você. E o outro: não, mas é fulano. E não, eu pensei que tinha pão e não tinha mais. E cadê o pão? E cadê o pão? E a discussão discorrendo dentro do barco. Jesus, observando a discussão, Jesus se volta para os seus discípulos e diz o quê?
Olha lá, versículo 6. Cuidado com o fermento. Aí deu um nó na cabeça dos discípulos, porque fermento e pão tem tudo a ver, sim ou não? Então, quando Jesus falou de fermento, eles estavam achando que Jesus estava falando de pão. Repare. Aí a discussão se intensificou, porque, olha, Jesus já percebeu que não tem pão, daqui a pouco vai querer saber quem é o culpado, e a discussão se intensifica. E Jesus tem que intervir de novo na discussão, dentro do bar, por causa da falta de pão. Aí Jesus diz assim, olha, versículo 8. Jesus percebeu isso e perguntou, por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé? Meu Deus, se fosse eu, procurava um buraco para botar a cabeça. Você imagine, Jesus diz assim, por que vocês estão discutindo? Homens de pequena fé? Por que Jesus está dizendo homens de pequena fé? Está explicado aqui, Jesus vai falar. Jesus vai dizer assim, olha, vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para os 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram. O que é que Jesus está fazendo? Jesus está citando os 2 episódios aonde Jesus multiplicou pão para uma multidão. Jesus pegou 5 pães e alimentou só homens, né? Sem contar mulheres e crianças, 5.000, com 5 pães. Aí Jesus, em outras palavras, está dizendo assim para eles, como é que vocês estão brigando por algo dentro do barco com aquele que multiplicou pão para multidões por mais de uma vez? Por que vocês estão brigando por algo que Deus pode prover a vocês de forma abundante? Por que vocês estão discutindo com isso? Por que vocês estão aqui tentando achar um culpado se a solução está dentro do barco? Por que vocês estão gastando energia? Ou seja, Jesus está censurando a postura deles. E Jesus está dizendo que aquela postura é uma postura de pequena fé. Mas perceba, Jesus exorta essa postura dizendo o seguinte, cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento. Fermento de quem? Dos fariseus e dos saduceus. Mas pastor, que fermento é esse que Jesus está falando? E o que o fermento tem a ver com todo esse episódio dentro do barco? Com esquecer o pão, com a discussão que estava acontecendo. O que é que o fermento tem a ver? Por que Jesus está falando cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus? Perceba, primeiro você precisa entender o que é fermento. O que é um fermento? Fermento é um componente, e permita-me aqui abrir um parênteses, naquele contexto histórico, não existia o fermento químico que a gente conhece hoje. Era o fermento biológico. E o fermento biológico eram micro-organismos, né, que eram colocados ali na massa do pão. E esses micro-organismos, eles se alimentam em contato com a massa, ele se alimenta do açúcar da massa, e ele come açúcar, eu vou falar numa linguagem popular para você entender, ele come açúcar e libera gás carbônico. E aí, esse efeito dos micro-organismos comendo o açúcar da massa e liberando gás carbônico, esse gás faz a massa crescer. Essa é a reação, o funcionamento do fermento na massa. São micro-organismos que, se a gente for pegar uma explicação realmente, esses micro-organismos contaminam a massa. É uma contaminação, vamos dizer assim, que não é nociva, certo? Ao nosso aparelho digestivo, mas é uma contaminação. A massa é contaminada e, uma vez contaminada, ela muda a sua composição. Ou seja, o fermento em contato com a massa contamina a massa, mudando a sua composição e a sua forma. Sua forma, seu tamanho.
Então, isso é o fermento. E quando Jesus está se referindo ao fermento, aqui, ele está usando como um sentido figurado, como Jesus fazia com muitas coisas. Jesus usava essa linguagem figurada para muitos, para as parábolas. Constantemente Jesus estava falando, usando objetos do cotidiano para trazer um ensino, uma doutrina, para explicar e ensinar algo. E Jesus vai dizer o que é esse fermento. Versículo 12, venha comigo. Olha o que diz. Então, entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivesse cuidado, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, o que era o fermento que Jesus estava se referindo? No sentido figurado, era o quê? A doutrina. De quem? Dos mestres da lei. Dos líderes religiosos. Existia uma doutrina, existia um ensino que estava sendo propagado, que contaminava a massa. Mas perceba, o fermento contamina a massa do pão. E a doutrina, que é o fermento, a doutrina dos fariseus e dos saduceus, contamina que massa? Essa massa aqui. A massa que a gente vai chamar de massa encefálica. Ou seja, é uma doutrina que contamina a nossa mente. Existe um ensino, escute isso, igreja, existe um ensino que parece ser de Deus, um ensino, uma doutrina é ensino, por isso que eu estou usando essa palavra. A palavra doutrina e ensino é sinônimos. Existe um ensino, uma doutrina, que é capaz de contaminar a nossa mente. A doutrina dos fariseus e dos saduceus tinha a aparência de Deus. Por quê? Porque os fariseus e saduceus eram mestres do povo de Deus. Eles ensinavam as escrituras de Deus, as sagradas escrituras. Mas a interpretação que ele dava às sagradas escrituras deturpava o sentido e a realidade daquilo que continha nas escrituras sagradas. E existe uma doutrina, existe um ensino que é capaz de contaminar a nossa mente. Então Jesus está falando, cuidado para que vocês não estejam dispostos a servir a Deus a partir do que é ensinado pelos fariseus e pelos saduceus. O que Jesus está dizendo no barco, cuidado com o fermento, ele está dizendo, cuidado para que você não se disponha a servir a Deus de forma como os fariseus e os saduceus ensinam. Que é uma forma reprovada por Deus, mas tem aparência de Deus. Parece ser de Deus, mas não é de Deus. Parece que é de Deus, mas Deus reprova. E cuidado, porque os fariseus estão ensinando algo que parece ser de Deus, mas não é de Deus. E o que se vocês conduzirem a fé de vocês segundo o que eles estão ensinando, vocês vão achar que está agradando a Deus e não está agradando a Deus. Quando eles estavam discutindo por causa de pão, Jesus está dizendo o seguinte, olha, cuidado, por quê? Porque o que os fariseus ensinam produz isso aí. Produz uma fé que fica achando culpado. Ao invés de a gente usar a nossa fé para prover solução, nós vamos esquecer a nossa fé e em vez de se concentrar na solução, a gente vai se concentrar em encontrar um culpado. É isso que produz o ensino dos fariseus e dos saduceus. O que eles ensinam produzem pessoas que ficam achando culpa nos outros em vez de estar provendo a solução com a sua fé. Por isso que Jesus está dizendo a ele, cuidado com o fermento. Porque o fermento vai produzir cristãos, discípulos dessa forma aí, como vocês estão se comportando. Então Jesus está dizendo, olha, você é discípulo de Jesus, você precisa ter cuidado com esse fermento.
Perceba que Jesus está falando aqui, a exortação que Jesus está liberando, o cuidado que Jesus está dizendo, ele está se dirigindo aos discípulos. Jesus não está dizendo para as pessoas do mundo, cuidado com o fermento. Jesus não está falando para os não crentes, cuidado com o fermento. Jesus não está falando para os pagãos, para os ímpios. Ele está falando para quem? Para os seus discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui? Deixa eu fazer uma checagem assim, ó, levanta a mão aí. Pronto, é para a gente que ele está falando. É para os discípulos, ele está dizendo, olha, discípulos de Jesus precisa ter cuidado com o fermento. Porque não é o fato de a gente ser discípulo que a gente está livre de ter a nossa mente contaminada com esse fermento. E é muito possível que eu esteja falando com pessoas aqui, nessa noite, que estão contaminadas com algum tipo de fermento. Talvez não dos fariseus e dos saduceus, mas outro tipo de fermento. E a sua fé está sendo desvirtuada, a sua vida de devoção a Deus está sendo desvirtuada e reprovada por Deus, porque você entendeu errado, porque o fermento entrou na mente e contaminou a mente e está fazendo você entender errado. E se a gente entender errado, a gente vai crer errado. E se a gente crer errado, a gente vai fazer errado. Porque funciona assim. Eu entendo, creio, certo? Eu entendo, creio e faço. Isso é a matemática, isso é a fórmula. Eu vou crer segundo eu entendo. Se eu entender errado, eu vou crer errado. E se eu crer errado? As minhas crenças, o meu sistema de crença, as minhas convicções determinam o meu comportamento, as minhas atitudes. Se eu crer errado, eu vou fazer errado. E aí perceba, você entender errado achando que está certo. Porque esse é o ensino dos fariseus e dos saduceus. Tem aparência de certo, tem aparência de bondade, tem aparência de Deus, mas é maligno. É maligno. Perceba isso. E Jesus está falando para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus volta a falar desse fermento com os seus discípulos em Lucas 12. Lucas 12, 1 na tela, por favor. Vamos ler. Lucas 12, 1. Olha o que diz. Diz assim: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer antes de tudo a quem? Jesus começou a dizer? Aos discípulos. Não foi para a multidão. Foi para quem? E o que ele disse aos discípulos? Cuidado com o quê? Com o fermento de quem? Os saduceus não entrou aqui, só os fariseus. E veja, lá em Mateus 16, Jesus disse que esse fermento era a doutrina. E aqui é o quê? A hipocrisia. Ele está dizendo assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E a hipocrisia é nada mais nada menos do que o resultado que esse fermento vai produzir na nossa vida. A palavra hipocrisia, ela vem do grego hipocrisis. E a palavra hipocrisia significa encenação, atuação do ator em cena. Então, o ator, ele no teatro, atuando, encenando, era chamado de hipocrisis. E o que é hipocrisis? Hipocrisis é o ator fazendo o seu personagem, atuando em cena. De forma que a gente pegaria como melhor sinônimo para hipocrisia, encenação. É alguém que está encenando. E aí perceba, alguém que está encenando, em cena, encenando ali, fazendo seu personagem, ele não está revelando a sua verdade. Porque ali em cena, ele está manifestando o seu personagem, e não quem ele é em sua essência. É assim que funciona.
Às vezes uma pessoa muito calada, introvertida, tímida, pacata, serena, vai interpretar um personagem que é extrovertido, falante, brincante. Ou seja, ela está somente interpretando. Aquele personagem não tem nada a ver com a pessoa em si, com sua essência, com sua verdade. E a esse personagem em cena, atuando ali, é chamado de hipocrises. E Jesus está dizendo o seguinte: cuidado com o fermento, porque o fermento é o quê? A hipocrisia. Ele está dizendo aos discípulos, viu? Olha só, aos discípulos que me ouvem aqui nessa noite. Olha o que Jesus está dizendo: cuidado com a hipocrisia. Cuidado para que vocês não desenvolvam uma fé que, ao invés de produzir verdade, vai produzir falsidade. Cuidado para que vocês não estejam dispostos a servir a Deus de forma encenada. De forma que vocês construam um personagem e não que vocês sirvam a Deus com a sua essência, com a sua verdade. Cuidado, por que Jesus está dizendo cuidado? Porque é possível. Ele está dizendo que existe um tipo de pensamento produzido pela doutrina dos fariseus e dos saduceus. Existe um tipo de pensamento religioso que vai produzir em nós não uma transformação verdadeira, mas vai levar a gente a construir um personagem. E esse personagem vai ser crente, mas eu não. Esse personagem vai ser um homem de grande fé, mas eu de verdade tenho pequena fé. Esse personagem vai ser alguém irrepreensível, mas eu, de verdade, não. Esse personagem vai ser uma pessoa santa, mas eu, de verdade, não. Ele está dizendo aos discípulos, deixa eu checar mais uma vez, tem discípulo aqui, levanta a mão assim, olha. Então é para a gente que ele está falando. Veja, aos discípulos, nós temos que ter cuidado, porque se a gente não se atentar, ter cuidado, se a gente, vou usar um português atual, se a gente não ficar ligado, daqui a pouco nós estamos vivendo um personagem. Personagem. Nós estamos encenando. Homem de Deus, o personagem é homem de Deus, de verdade não. Uma encenação. Porque é isso que o fermento vai produzir, hipocrisia, falsidade, encenação. Existe, escute isso, viu? Existe hoje nos nossos dias doutrinas, ensinos. Existe hoje um modo de pensar e de entender errado, que não condiz com o que Jesus ensinou. Que ao invés de produzir discípulos de Jesus, vai produzir religiosos. Pessoas que têm aparência de Deus, mas não são de Deus. Têm aparência de crente, mas não são crente. Têm aparência de santidade, mas não são santos. Existe um ensino hoje que vai produzir uma vida cristã de aparência. E é sobre isso que ele está dizendo: cuidado, cuidado vocês discípulos que me ouvem aqui nessa noite, para vocês não enveredarem por esse caminho. Cuidado, por quê? Porque esse caminho é um caminho mais confortável do que viver pela fé. Ter aparência de que vive pela fé é mais confortável do que de fato viver pela fé. Cuidado, para que você não esteja no barco com Jesus, que você não esteja no barco com Jesus, mas esteja com a sua mente contaminada, vivendo uma fé aparente. Cuidado, para não enveredar pelo caminho da hipocrisia. Irmãos, isso é tão sério que eu estou falando, porque perceba, não é que
o hipócrita é uma das formas de servir a Deus. Não. Uma pessoa hipócrita que está encenando um personagem, assim como os fariseus e os saduceus faziam. Os fariseus, eles andavam com roupas alinhadas, impecáveis. Eles andavam nos trinques. As roupas eram perfeitas, as posturas eram perfeitas. Eles ensinavam a lei. Eles tinham uma boa oratória, eles tinham uma boa retórica. Eles eram extremamente obedientes. Perceba isso. O hipócrita religioso é uma pessoa que obedece. O religioso não é alguém que vive, ele obedece. Ele segue. A Bíblia diz, Jesus falando dos fariseus, diz que eles davam o dízimo até do coentro. Você sabe o que você pegar um mói de coentro e separar 10% do mói para dar de dízimo? Até do coentro que as pessoas não costumavam dar o dízimo, eles davam o dízimo. Porque o problema do religioso não é a obediência ele tem. O que falta no religioso é relacionamento. E esse é o grande problema, obediência sem relacionamento com Deus. É o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Quando o pai chega para ele, o que é que ele diz ao pai? Pai, eu trabalho como escravo. Veja, tem serviço, serve, ajuda, faz. É pau para toda obra. Perceba. Eu trabalho como escravo, obedeço todas as suas ordens e tu nunca me deste um salário. Ele fala o bode, né? Ali, nunca me deste um bode, mas ele está se referindo a salário. Ele está dizendo assim, eu trabalho que nem um condenado, que obedeço em tudo e o Senhor não me dá o dinheiro que eu mereço. Isso é o religioso. Tem obediência, tem serviço, mas não tem conexão com a paternidade de Deus. Isso é o religioso. E eu pergunto e não respondo, eu só pergunto para se refletir. Será que tem muita gente vivendo assim nos dias de hoje? Será que tem muito cristão hoje vivendo assim? Existem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Eu vou repetir porque isso é importante. Isso pode salvar sua alma do inferno. Vou repetir isso aqui. Tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Perceba isso. Por quê, pastor? Porque é possível estar na igreja e na igreja, estando com os irmãos, encenar o personagem. E é fácil de fazer isso. Por quê? Porque a gente cristã, a gente tem um vocabulário, não tem um vocabulário próprio, a gente, né? Vê, se a gente vê, a pessoa chega assim, está amarrado, a gente já diz, é crente. É ou não é? Se a pessoa diz assim, está arrependido em nome de Jesus, olha, homem de Deus aí. Mulher de Deus, sim ou não? Porque a gente tem um vocabulário. Se for da coinonia, a gente tem um amém igreja, né? Amém igreja, né? Se for da coinonia. A gente tem um vocabulário, varão, varoa. Veja, ete a glória. E não tem nada errado com o vocabulário, mas eu quero dizer que o hipócrita, o ator que está encenando o personagem, ele está vestindo um personagem cristão, ele aprende o vocabulário e fala o vocabulário. Tem as roupas, né? Se a gente fosse da Bleia, estava todo mundo aqui de gravata, né? Na régua, o pastor tinha que estar de paletó aqui em cima, né? As irmãs com a saia, né? Abaixo do joelho. E tal, e nada contra os usos e costumes lá, né? Cada um com seus usos e costumes. Mas se a gente fosse, tinha os... Mas como a gente é da coinonia, parede preta, né? Aí a gente se veste mais tranquilo, né? Roupas mais leves, porque o nosso clima aqui é quente, não é verdade? Então, roupas mais leves, para a gente não desidratar, certo? Então, perceba... Aí bota uma roupa de crente, linguagem de crente, frequenta os lugares de crente.
Quais são os lugares de crente? Domingo, 18h30, aqui é o Ribeiro 625. Quinta-feira, lá no endereço da casa da sua célula. Frequenta os lugares de crente. Fala como crente. Veja, não falta as programações de crente. Falando como crente, se vestindo como crente, e a gente vai dizer crente. Crente. Olha, todo domingo está aqui. Não falta reunião. A gente marca a programação, aparece. Está se comportando como crente. Crente. Aí Jesus está dizendo, não, existe a possibilidade dali ser um personagem. E de fato, e de verdade, essa pessoa está na igreja, mas não está em Cristo. Está na igreja, mas não conheceu o Evangelho, que nos convida a morrer. Como a gente cantou aqui hoje, eu não sou mais meu. Já não vivo mais eu, como Paulo falou. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Não entendeu o Evangelho. Não entendeu. Está na igreja, mas não está em Cristo. Existem pessoas que estão afastadas, né? E quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas afastadas, aí as pessoas chegam para mim assim, pastor, eu vou voltar para a igreja. Aí eu disse, mas veja, antes você precisa voltar para Cristo. Aí a pessoa buga, né? Porque ela entende que... Aí eu vou explicar. Veja, meu irmão. Voltar para a igreja é voltar domingo. Voltar para Cristo você pode fazer agora comigo aqui. Você pode se arrepender de seus pecados. Você pode entregar a sua vida a Ele. Você pode colocar a sua fé nele hoje de novo e decidir hoje viver para Ele o resto da sua vida. Você pode colocar a sua fé nele e dele receber perdão agora aqui. Restauração. Domingo você volta para o culto, para a congregação. Mas antes você precisa voltar para Cristo. Mas olha, há muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Perceba, entenda isso aqui, irmãos. Porque Jesus está dizendo, cuidado com esse fermento que produz essa hipocrisia. Cuidado com esse fermento que vai propor você viver uma vida cristã de aparência. Tem aparência de Deus, mas é maligno. Tem aparência de Deus, mas Deus não aprova. Tem aparência de que é de Deus, mas não é de Deus. Deus reprova, como Jesus reprovou os saduceus e os fariseus. Jesus confronta os fariseus, porque justamente Jesus está dizendo, olha, vocês têm aparência de Deus, mas vocês são malignos. Venha comigo, Mateus 23. Veja o que diz. Olha o que Jesus vai dizer dos fariseus. Mateus 23. Olha o que Jesus está falando, veja. Ele diz assim, olha, veja. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os... Portanto... façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Jesus está dizendo o seguinte, no discurso os fariseus eram top. No discurso, no que eles falavam, no que eles diziam, top, mas no que eles faziam, reprovado. Aí Jesus diz assim, faça o que eles estão dizendo, mas não faça o que eles fazem. Perceba. Aí diz assim, por quê? Porque... dizem e não fazem. 4, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os opõem sobre os ombros dos outros. Mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam as suas obras a fim de serem vistos pelos outros.
pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas, gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Perceba, Jesus dizendo, olha, eles têm aparência de Deus, mas estão reprovados por Deus. Vamos dar um salto. Aí Jesus diz, versículo 13. Olha, Jesus, viu? Palavras de Jesus. Ele diz assim, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, ou seja, atores. Porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram. Olha, o que ele está dizendo? O líder do povo de Deus não estavam habilitados para entrar no reino de Deus. Perceba como é possível estar na igreja e não estar em Cristo. Perceba. Aí ele diz, versículo 14. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações, por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. 15. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o torna filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Por quê? Porque o religioso, ele prega e faz discípulo. Só que discípulo que está a caminho do inferno, como ele está também. Aí ele continua, Jesus confrontando a religiosidade, a hipocrisia. Olha o que Jesus está dizendo. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Ou seja, Jesus está confrontando o ensino que eles estavam difundindo para poder o povo dar mais oferta. Acontece isso nos dias de hoje, não? Distorcendo a Bíblia para tirar dinheiro do povo? Pronto. Aí ele diz, versículo 23, vamos dar um salto. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas. Olha a base bíblica do Novo Testamento para dízimo, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não dou o dízimo porque dízimo é coisa do Antigo Testamento. Não dá o dízimo porque é coisa de gente ignorante que não entende a Bíblia. Porque Jesus está dizendo o seguinte, devemos fazer essas coisas, que coisas? Dar o dízimo, sem anular as outras. Ok? Fecha parênteses, vamos lá. Aí ele diz, guia cegos, 24, guia cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, é um costume da época, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Escute, 28. Assim também vocês, por fora, ou seja, na aparência, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de quê? Jesus está dizendo, a aparência de Deus.
mas por dentro está cheio de maldade. Jesus está confrontando a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Hipocrisia essa que Jesus está chamando de fermento, e fermento esse que Jesus está falando para nós que somos discípulos. Cuidado, porque isso pode contaminar você e você desenvolver esse tipo de vida com Deus aqui. Uma vida que Deus reprova. Cuidado para você não ter aparência, viver de aparência. Mateus 15, Jesus fala sobre isso. Mateus 15, vem comigo. Vamos caminhar por fim. Mateus 15, olha o que diz. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Ele está dizendo, olha, esse povo, com os lábios, falam palavras, e se você ouvir essas palavras, você vai dizer, olha que intimidade com Deus. Se você ouvir as palavras que está falando, olha que intimidade, olha que pessoa cheia de fé, olha, essa pessoa vive com Deus, anda com Deus, é um homem de Deus, anda com Deus, é uma mulher de Deus, anda com Deus, tem intimidade com Deus, na aparência. Porque ele está dizendo, se você ficar só preso ao que os olhos podem ver, as palavras, os gestos, as atitudes, você vai dizer, o coração está perto de Deus. Mas na verdade está dizendo, é possível ter palavras de honra e ter um coração de desonra. É possível ter palavras que demonstram intimidade e a gente não tem intimidade. E Jesus está dizendo, cuidado com o fermento que pode tornar a gente dessa forma. Jesus está dizendo aos discípulos, cuidado com o fermento que pode tornar a gente desse jeito. Ter aparência de Deus, mas ter maldade. Ter aparência de devoção, mas está longe de Deus. Ter aparência de intimidade com Deus, mas está distante, está frio na fé. Cuidado, Jesus está dizendo, cuidado com esse fermento da hipocrisia. Cuidado com esse fermento. Porque se esse fermento entrar na sua mente e no seu coração, ele vai produzir em você um religioso. Alguém que vai viver de aparência. Ele diz, cuidado, porque senão você vai estar no barco com Jesus. Jesus vai ser seu pastor, irmão. Olha, Jesus está exortando os discípulos. Jesus é o pastor daquelas ovelhas ali. Perceba. Quem era o pastor daqueles discípulos? Jesus, irmão. O próprio Jesus. O próprio Jesus e o povo dentro da igreja de Jesus brigando por causa de pão. Aí a gente vê uma briga dentro da igreja, do povo brigando por pão, a gente se escandaliza. Meu Deus, eu não esperava isso da igreja, mas nunca eu piso nessa igreja. Irmãos, então você tem que ir para a igreja de Jesus lá, para ver os discípulos brigando por posição. Tinha isso na igreja de Jesus, sim ou não? Então tome vergonha na cara. Tome vergonha na cara. Eu não vou naquela igreja. Você não vai, porque você não quer compromisso com Deus. Porque se na igreja de Jesus, eles estavam brigando por causa de coisas no barco, achando culpado. O culpado foi você. Não, mas foi ele. Não, não foi ele. Olha, veja, na igreja de Jesus. Imagine na igreja do pastor Denis. Perceba. Mas isso só acontece, esse tipo de discussão, brigando por coisa, veja, brigando, tentando achar culpado, só se a gente estiver contaminado com o fermento. Porque se a gente não estiver contaminado com o fermento, quando o problema surge, nós não vamos encontrar um culpado. Nós vamos dizer, olha, vem aqui, vamos dar as mãos, vamos orar, porque Deus vai intervir. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer, o milagre vai acontecer e Deus vai resolver isso aqui. Esse é o homem de Deus de verdade. Essa é a mulher de Deus de verdade.
Mas quem fica achando culpado, com picuinha, isso é culpa do pastor, porque se o pastor fizesse uma coisa, se o pastor fizesse assim, olha, a culpa é dos líderes lá, porque se os líderes da cela resolver... Você está fazendo um raio-x aqui, já sabe, você é um religioso. Porque gente contaminada pelo fermento é que fica assim. Tentando achar culpado, apontando culpado na igreja. A culpa é não sei de quem, a culpa é de fulano, a culpa é assim, a culpa é ali, a culpa... Você está contaminado pelo fermento, meu irmão. Porque homem de Deus, mulher de Deus, não se importa assim, não. Cuidado, Jesus está dizendo, cuidado. Agora perceba, vamos caminhar para o fim de verdade agora. Tem 3 fins a mensagem do pastor, certo? Você que é minha ovelha, você já sabe aí, né? Dispensa comentários. Veja, 1 Coríntios 5. Veja como é que a gente pode blindar nossa mente do fermento. Quero ensinar vocês. Pastor, como é que a gente pode blindar nossa mente desse fermento? Vou ensinar vocês agora. Olha, 1 Coríntios 5. Veja. Olha o que está acontecendo na igreja de Corinto. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. O que é que está acontecendo ali? Deixa eu explicar a você. Na igreja de Corinto, a igreja era uma igreja pentecostal. A igreja de Corinto era uma igreja pentecostal. Movia nos dons, línguas. O culto era tão pentecostal que Paulo escreveu essa carta lá no capítulo 12 e 14 para poder dar umas regulagens, que os irmãos estavam exagerando. Era uma igreja pentecostal. Os dons fluíam, palavra de conhecimento, milagres, demônios sendo expulsos, sinais e maravilhas acontecendo, porque os irmãos se moviam no dom de curar, dom da fé. Era uma igreja avivada, pentecostal, mas era uma igreja que estava cheia de imoralidade. E Paulo está citando aqui o caso mais grave daquela igreja. Um dos irmãos daquela igreja estava tendo um caso com a madrasta, pegando a mulher do pai, no popular. E os irmãos da igreja sabiam, faziam vista grossa e vida que segue. E ainda se orgulhavam. Por quê? Porque era uma igreja que tinha muitos sinais e maravilhas. Diferente de alguns contextos dos nossos dias. Hein? Você vê por aí, igreja que você vai, irmão, é revelação. Você entra lá, a irmã fala a sua vida. Ela fala a sua vida. Você vai lá, o outro lá é cura. A irmã ora, põe a mão, sai curado. Aí você vai lá, o pastor, você chega lá, o pastor libera uma palavra e acontece o que disse. Impõe as mãos, você vê sinais e maravilhas acontecendo, mas quando você vai olhar os bastidores daquela igreja, é o pastor pegando a missionária. Está entendendo o que eu quero dizer? O pastor tendo um caso extraconjugal com a missionária além do pastor, está pegando outros irmãos dentro da igreja. E o povo sabe e vida que segue, porque o poder de Deus está caindo nos cultos aqui. Perceba. Mas a gente, veja, por ignorância ou por ser sem vergonha, a gente faz vista grossa para esse tipo de coisa. E a gente diz assim, não, pastor, homem de Deus. Homem de Deus, pastor. Porque, veja, ele orou e o milagre aconteceu. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Os magos de Faraó fez o mesmo milagre que Moisés fez. Não se deixe encantar por milagre. Porque Jesus disse que a gente conhece o falso profeta, não é pelos dons, é pelo fruto. Escute isso aqui. É gente encantada. E veja, nada contra ser pentecostal, viu? Nada contra. Porque eu creio no mover do Espírito, creio nos dons do Espírito Santo. Mas eu creio isso sendo produzido genuinamente. O mover do Espírito. Aí perceba, essa é a igreja de Corinto.
Perceba. Aí veja o que Paulo vai dizer. Versículo 3. Aí ele vai dizer, olha, vamos dar um salto para o versículo 6. Olha o 6. Paulo vai dizer, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento levanta toda a massa? Olha Paulo falando de fermento. Para quem ele está falando de fermento? Para a igreja de Corinto, que estava levedada. Estava levedada pela massa. Aí ele diz, olha, joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam massa nova, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem e da maldade. Olha aqui, outro fermento. O fermento era a doutrina, o fermento era a hipocrisia, mas o fermento da maldade. Aí ele diz, olha, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Ele está dizendo, olha, é esse tipo de pão que os discípulos de Jesus precisam ser. Qual é o tipo de pão que a gente tem que ser? O pão sem fermento. É esse tipo de pão. E o que é o pão sem fermento? Ele está dizendo aí, olha aí o que ele está dizendo. O pão da sinceridade e da verdade. Você quer blindar a sua mente? Decida ser uma pessoa sincera. Decida ser uma pessoa verdadeira. Ele está dizendo, veja, o fermento quando entra, ele produz falsidade. Mas quando eu sou sem fermento, em vez de produzir falsidade, eu vou produzir sinceridade, verdade. Percebe isso aqui? Então escute, aprenda algo aqui. O religioso não é alguém que cometeu um pecado. Veja, a pessoa sem fermento, o discípulo sem fermento, ele vai cometer pecado, não é uma pessoa impecável, inerrante, incaível. Perceba isso aqui, deixa eu explicar para você entender. Nós vamos pecar. Na caminhada com Cristo, nós vamos cometer falhas. Vamos errar o caminho algumas vezes. Vamos cair algumas vezes. E o fato de você ter caído algumas vezes e ter pecado algumas vezes não torna você um religioso. Porque o religioso não é alguém que está pecando, porque pecado, o sem fermento também peca. A diferença aqui está na postura diante do pecado. O falso diante do pecado trabalha para esconder o pecado. O falso trabalha para maquiar, para que ninguém descubra. Ele esconde com todas as suas forças, porque o personagem que ele está construindo não pode ter a reputação daquele personagem maculado. Então ele trabalha para esconder, ele trabalha para pecar, ele peca escondido. Ele planeja para manter escondido. Esse é o religioso. Esse é o discípulo contaminado pelo fermento, o hipócrita. E o discípulo, pastor, verdadeiro, a massa sem fermento, o pão sem fermento, diante do pecado, ele é verdadeiro e sincero, ele confessa. Ele é transparente. Você sabe o que significa a palavra transparente? Sabe o que significa a palavra transparente? Transparente significa ir além da aparência. Você sabe quando é que a gente blinda a nossa vida do fermento dos fariseus e dos saduceus? Quando a gente decide ter uma vida transparente. Quando a gente é alguém sincero, verdadeiro. Pastor, veja, impecável não, nós vamos pecar. Mas veja, o verdadeiro discípulo, ele se relaciona com o pecado, como diz lá em Hebreus 12. Hebreus 12, o autor dos Hebreus vai dizer assim: na luta contra o pecado. Vocês não derramaram sangue ainda, está escrito lá. O que é que está apontando aqui? Que o verdadeiro cristão, a relação a relação de um verdadeiro cristão com o pecado é uma relação de guerra. Na luta contra o pecado. Verdadeiros discípulos de Jesus não convivem em paz com o pecado.
Nós estamos em luta contra o pecado. O que nos torna diferente de quem não está em Cristo é que a gente não consegue viver em paz com o pecado. A gente se divorciou do pecado e a gente não quer restaurar esse casamento com o pecado. Mas pastor, às vezes eu tenho uma queda. Você caiu, mas não reata a aliança com o pecado. Você não retoma o casamento. Você continua divorciado, fazendo guerra contra o pecado. O verdadeiro cristão não é uma pessoa impecável, incaível, inerrante. O verdadeiro cristão é pessoas que vão errar e que vão falhar, mas elas não têm compromisso, aliança, amizade com o pecado. Elas são inimigas do pecado. São pessoas que diante da queda são transparentes. Diante da queda confessam, reconhecem, assumem, se arrependem. Assume a responsabilidade do erro, assume as consequências do pecado. Isso é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro cristão. Mas pastor, escute apenas uma coisa. Ah, pastor, nós somos pecadores. Não, sei que você seja. Eu não sou pecador, eu sou filho de Deus. Mas eu sou um filho de Deus que estou passivo a cometer pecado. Mas o fato de eu estar passivo a cometer pecado não me faz um pecador. Por exemplo, veja, vou dar um exemplo aqui, viu? Deus está falando com gente aqui, com pessoas aqui. Vamos supor, Matias chega para Miriam e diz assim: Miriam, hoje eu vou lhe surpreender na cozinha. Aí ele vai lá para o YouTube, assiste uns 10 vídeos da mesma receita, hein? Veja, aí faz uma comida lá, certo? E Miriam disse: opa, elogia aqui, que negócio, altíssimo nível. Mas veja, o fato dele ter ido para a cozinha, de vez em nunca. Miriam balançou a cabeça ali. E não foi assim não que ela fez, ela fez assim. O fato dele ir para a cozinha de vez em nunca, ele cozinhou, mas ele é um cozinheiro? Hein? O fato dele ter cozinhado tornou ele um cozinheiro? Não. Perceba, eu sou filho de Deus. O fato de eu ter cometido um pecado não me torna um pecador. Eu sou filho, lavado e remido no sangue de Jesus. Eu já fui um pecador, mas hoje eu sou filho. Mas eu posso pecar, mas a minha queda, de vez em nunca, quando, sabe, enquanto a gente estiver preso nesse corpo corruptível, nós estamos passíveis. Vamos falhar, vamos se arrepender. Escute o que eu estou dizendo. Mas isso não me torna um pecador. Porque escute, o que você faz não te define, não define a tua identidade. A tua identidade não está no que você fez. Escute, isso é libertador. A tua identidade não está no que você fez. A tua essência não está no que você fez, mas no que Cristo fez. E tornou você filho e filha de Deus. Você é filho. Você é filha. Escute, mas pastor, veja, o religioso, irmãos, é alguém que diante do pecado ele esconde, mas o verdadeiro ele confessa, ele é transparente, ele é sincero. Felipe falou algo aqui durante o louvor, ele disse assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, irmãos. Olha, os verdadeiros discípulos, os verdadeiros filhos, eles vão servir a Deus, porque a adoração é serviço. Eles vão servir a Deus em espírito, porque espírito fala da nossa essência. Não é gente de aparência, é gente que vive na essência, foi transformado na essência, foi impactado na essência. Aqui dentro foi transformado em espírito. Mas veja, não é só em espírito e em verdade. Olha o que diz o texto: o pão da sinceridade e da verdade. Os verdadeiros filhos de Deus são pessoas verdadeiras. São pessoas que romperam com a falsidade. São pessoas que não usam máscaras. São pessoas sinceras. São pessoas que não usam máscaras. Sobre isso. E essa é uma noite que você tem a oportunidade de tirar as máscaras.
Deus te dá uma oportunidade nessa noite de você matar esse personagem que você está vivendo e viver de fato uma vida com Deus. Escute, pastor, minha mente foi contaminada com fermento. Existe um sangue que foi derramado na cruz que pode purificar sua mente. Escute, essa é a noite de você decidir tirar as máscaras, matar toda a falsidade na sua vida e dizer assim: olha, eu quero servir a Deus em espírito e em verdade. Eu quero ser o pão da sinceridade e da verdade. Eu vou até falhar. Vivendo neste corpo corruptível, eu posso até errar o caminho. Mas escute, eu não tenho mais amizade, eu não estou mais casado com o pecado, eu me divorciei do pecado. Eu estou em guerra contra o pecado. Esses são os verdadeiros. Esses são os filhos de Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero orar por você.